Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Calebson Martins e eu sou instrutor e envelopador. Hoje eu tô aqui porque eu ensino pessoas a envelopar do zero até o avançado e hoje a nossa aula é como fazer um retrovisor na linha Volkswagen, o terror de muitos dos envelopadores. Então cola comigo e vamos para a aula. Então galera, mais uma vez agradeço o carinho de vocês, a audiência. Vocês é que fazem o nosso produto, né, o nosso ensino melhor e contribuem todos os dias com isso, com os depoimentos, com a experiência de vocês. Então, nada mais justo do que poder compartilhar o máximo possível com aqueles que nos fazem melhores todos os dias, tá? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre retrovisores, tá? E eu entendo, com o tempo de experiência, que a linha da Volkswagen hoje é um dos retrovisores mais complexos que a gente pega no nosso dia a dia nas lojas. E se vocês entenderem o princípio de como fazer um retrovisor nesse material, vocês vão conseguir desenrolar isso para qualquer outro carro, tá? Então aqui, a primeira coisa que eu quero desenhar para vocês é a vista de um retrovisor olhando de cima, tá? De um retrovisor Volkswagen. Então ele é como se fosse, vocês vão imaginar aqui como se fosse a metade de um coração, né? Vocês vão ver que ele é exatamente isso, tá? Pode ser que ele seja um pouquinho mais agudo aqui, mas vocês vão compreender. Isso é olhando de cima, tá? Então, olhando aqui para esse retrovisor aqui, é como se a gente estivesse olhando ele aqui de cima, tá? Então, tu vai conseguir captar aí que a gente está desenhando ele assim. Então, visto de cima. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Com relação às peças plásticas, isso a gente vai fazer nessa aula, todo o processo de contaminação, a gente está com o nosso kit pronto aqui. Então assim, esse carro chegou na loja, né? E o que a gente fez quando esse carro chegou? A primeira coisa foi água e sabão, o carro já veio lavado, então a gente desmontou essa capa de retrovisor, isso eu não vou fazer com vocês. A gente desmontou, lavou a capa do retrovisor por dentro e por fora. Então ela está como se tivesse apenas lavado, tá? Água e sabão. E a gente descontaminou toda essa peça interna com um pincelzinho, né, de detail ali, de limpeza. Então a gente tirou todo o excesso de areia, de barro, tudo que fica aqui embaixo dessa capa. A gente já fez esse processo, então enquanto eu estou falando para vocês aqui, possivelmente vocês já tenham visto as imagens desse processo de descontaminação. Eu coloquei de novo, montei de novo a capa no lugar e eu estou partindo aqui de um princípio de que essa capa está no lugar, tá? Então vamos lá. Depois do processo de descontaminação, e eu vou abordar de novo eles, então vamos lá. Vamos para descontaminação, ponto 1, tá? Então, água e sabão é o ponto 1, tá? Ponto 2, clay bar, e vocês vão ver isso, tá? Ponto 3, descontaminação química, vinagre de maçã. Ponto 4, o cleaner, tá? Sempre tenho que dar uma olhadinha porque eu sou meio cleaner. Da Altac. E por último, o álcool isopropílico, tá? Então, vamos lá. Ponto 1, água e sabão. 2, clay bar. 3, vinagre de maçã. 4, cleaner. E 5, álcool isopropílico. Só para não ter quem fale depois nos comentários. Então, depois do processo de descontaminação, e isso, galera, o que acontece? O carro chegou aqui e nós já fizemos esse primeiro processo de água e sabão, né? Lavar
de verdade a peça. As peças plásticas, de uma maneira geral, elas são um imã maior ainda de contaminação do que as peças metálicas, tá? Então sempre tomem muito cuidado e dediquem bastante tempo à descontaminação das peças plásticas. São elas: para-choques, retrovisores, aerofólio. Todas essas peças que são plásticas, elas te exigem um cuidado maior, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai sempre dedicar um tempo especial para a descontaminação dessas peças. Não que as outras não precisem, elas precisam sim, mas a gente sempre fala e frisa muito isso: peças plásticas precisam de uma descontaminação muito mais cuidadosa. Cara, eu digo para vocês, cheguei a fazer 2 ou 3 vezes todo esse processo para alguns retrovisores, tá? Porque tu sente que tem contaminação. Às vezes é o lugar onde o cara vem passando o pretinho ali ou o silicone, já bota em cima a moda de qualquer jeito e cara, isso prejudica a nossa aplicação. Então tomem cuidado com isso. É uma peça que sofre bastante com os bichinhos na estrada. As contaminações que a própria estrada, a rua, a pista joga, pega muito aqui sempre. Então é muito bom ter bastante cuidado com essa peça. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o ângulo desse retrovisor, tá? Que ângulo ele tem? Ele é assim e é assim. Assim e assim. Ele beira, ele chega a fletar aqui com os 90 graus. Pouquinha coisa a mais aqui, ele teria 90 graus. Ó. Então, a gente consegue mais ou menos entender que esse retrovisor ele é muito agudo. Então não tem na nossa cabeça, na teoria, se eu começar esse material por aqui e puxar para cá, eu vou ter acúmulo de material aqui, ó, nessa quina, tá? Se eu começar por aqui e puxar para cá, eu vou ter que esticar demais esse material para cá, né, para esse ponto, ou então eu vou ter de novo acúmulo de material aqui. Então, qual a maneira correta de fazer? Nós vamos começar direto por esta quina aqui, tá? Direto por esta quina aqui, exatamente assim como eu estou fazendo. Vamos começar por aqui e aí a gente vai fazer uma triangulação bilateral. O que é isso? A gente lembra quando a gente falou sobre o capô, quando a gente falou sobre a porta, sobre a dobradiça, sobre dividir as peças, dividir os problemas? É justamente o que a gente vai fazer aqui. O que vocês vão imaginar? Ó? Do friso para cá é uma peça, do friso para cá é outra peça, tá? Então, olha só o que a gente já formou aqui, ó, um triângulo. Então a gente volta à teoria mostrando para vocês sobre triangulação. O que é muito importante? Que vocês entendam a teoria de tudo que vocês vão fazer. Por isso que a gente sempre investe um tempinho aqui antes de ir para a prática, para que vocês literalmente visualizem o que eu estou falando. Porque às vezes na prática, às vezes a gente já faz determinado movimento, mas não consegue visualizar isso como um triângulo. Então aqui eu tenho um triângulo. Aqui, ó, pegando como base esse, olha só o que eu vou ter. Outro triângulo. E aqui, outro triângulo. Então o que eu fiz aqui no meu retrovisor? Eu dividi ele fazendo a quina primeiro, o canto, e aí eu vou fazer uma triangulação bilateral. Por que bilateral? Porque são para dois lados, tá? Então eu vou triangular para cá. Esse excesso de material que ficaria aqui, ó, ele vai ser dividido metade para cá e a outra metade para cá. Vocês vão conseguir visualizar isso muito bem na prática, tá? E aqui, para fazer esta quina aqui, a gente tem o pulo do gato. Tem uma sacadinha que eu já vou mostrar para vocês aqui na prática e nós vamos entender. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam.
A gente vai fazer a descontaminação, depois nós vamos fazer esse processo todo com um material cast e depois eu vou repetir tudo que a gente fez com o material calandrado, para vocês entenderem como não existe diferença entre um material e outro, no sentido da técnica de aplicação. E o resultado que a gente vai ter vai ser o mesmo tanto num quanto no outro, beleza? Então, fica comigo aí, não te perde, tá? Que a gente já vai para a aula prática. O que eu quero de vocês antes disso? Preciso dar alguns recados, tá? Para quem não sabe, aqui embaixo a gente tem um link do Telegram. Lá no Telegram eu dou dicas exclusivas toda semana. Quando eu falo exclusivas, são exclusivas. Somente quem está no grupo do Telegram que recebe essas dicas, tá? Por que a gente fez isso? Porque lá no Telegram não é um grupo de oi, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo exclusivo de conhecimento. Então, se tu tem vontade, se tu tem desejo de conhecer sobre envelopamento, clica no link aqui embaixo, tá? Vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Tem o link do Telegram. Lá tu vai te inscrever e tu recebe uma dica semanal minha. Por exemplo, semana passada nós tivemos o complemento da nossa primeira aula lá do Capô, a gente teve o complemento lá no grupo. Então, não quer dizer que toda semana tu vai ter um complemento de aula, mas te garanto que terão dicas exclusivas para a galera que está no grupo do Telegram. Outro canal que a gente tem, que é de conhecimento, é o nosso Instagram. Também está aqui na descrição. Todos os dias, às 8 e 8 da manhã, eu tenho o Café com Envelopamento. O que é o Café com Envelopamento? Nada mais é do que uma consultoria online, onde eu me coloco à disposição da galera para responder dúvidas e curiosidades sobre envelopamento. Então, entra ali que tu pode ser o meu convidado da manhã para a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre envelopamento. Então, não importa a tua dúvida. Ah, mas a minha dúvida é boba. Não existe pergunta boba. Bobo realmente é não perguntar. Então, vai lá. Nós temos esses dois canais de conhecimento, tá? No nosso Instagram, todos os dias às 8 e 8 da manhã e semanalmente uma enxurrada de dicas. No nosso Telegram, dicas exclusivas e todos os avisos de tudo que está acontecendo quando eu entro ao vivo, quando sai a próxima aula, tudo tem lá. E aqui no YouTube, onde toda terça-feira, às 8 e 8 da noite, eu coloco uma aula nova para vocês, beleza? Então, fica comigo, cola comigo, segue a gente lá nas redes sociais. Se não te inscreveu no canal, já te inscreve. Deixa um rock and roll aqui no nosso comentário, um foguinho para a gente saber que tu está participando comigo. E vamos para a nossa aula. Saindo dessa parte teórica, nós vamos direto agora para a parte prática, para realmente botar para quebrar e tu aprender a fazer um retrovisor para nunca mais ter retrabalho nem ter problema, beleza? Então, a gente embora, cola comigo. Vamos embora! Então, para a gente começar, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, tá? Vai fazer a remoção do liner desse material, tá? Então aqui a gente remove ele todo. Deixa eu largar aqui no carrinho. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Lembrando que a gente vai começar sempre por essa quina, por esse cantinho. A gente vai fazer um pré-estiramento nesse material, ó, com os polegares, ó, por cima mesmo. Como se estivesse esticando, ó, empurrando esse material para dentro. Tá vendo que ele já faz uma casinha aqui. Para que é essa casinha? Justamente para ele encaixar direto aqui, ó, nessa quina do retrovisor, tá? Então, ó, com ele meio aberto, a gente vai fazer o encaixe da peça. Tá vendo, ó? E eu vou vir com ela até aqui, ó, exatamente o que a gente combinou, aquela quina. Perfeito? Então, o que eu tenho aqui, ó, um material solto para cá, né, ó, para fazer essa parte e outra para cá. Se eu triangular aqui, o que vai acontecer, galera, ó? Excesso de material aqui, se eu triangular aqui, excesso de material ali. Então, como é que a gente vai proceder aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu voltar para a posição inicial do retrovisor, tá? Ó, o material tá todo aqui, tá vendo? E aí eu vou fazer o quê? Aqui na minha quina, exatamente na quina, ó, eu vou manter ele em pé. Deixa eu mudar de mão aqui. Ó, vou manter ele aqui. E calor, movimento circular, tá? Ó, o que eu tô fazendo com isso aqui? Eu tô amolecendo o material, tá? Percebam que assim, ó, não tô esticando esse material, puxando para cá.
Só tô deixando ele tensionadinho, aberto, tá? Ó, a gente vai esquentar um pouco esse material. Deixou ele mais maleável. O que eu vou fazer aqui? A minha primeira triangulação, ó. Aqui e aqui, ó. Triangula ele e vem puxando, ó. Triangulando. Triangulei. Olha o que aconteceu. Tá aplicado o meu retrovisor. Concordam comigo? Tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Tá aplicado? Tá. Então eu vou espatular. Ó. Vou espatular ele. Toda essa primeira etapa, que é a parte frontal dele, tá aplicado. Ó. Ficou aqui um pouquinho de prega, de ruga. O que eu faço? Ó, de novo, vou triangular, dividir esse problema aqui e espatular de novo. Por que eu estou espatulando? Porque quando eu espatulo, eu estou ativando a cola do material, tá? Lembrem disso. Então, tá feito. Tá feito aqui. Tá feito aqui. Ok. O que falta fazer agora, galera? Deixa eu botar pra cá. O que falta a gente fazer agora? A parte interna do retrovisor, né? Então, ó. Chega aí, Vini. Cola comigo. Ó, eu tenho esta parte agora aqui, ó. Toda que precisa ser feita. Olha como é que tá esse material. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa. Eu vou travar ela e, ó. Vou amolecer esse material. Ó. Percebe que eu não tô puxando nem nada. Só amolecendo. Deixou o material maleável. O que eu vou fazer aqui, ó? Uma leve triangulação, ó. De novo, ó. Puxar esse material. Ó, aqui já ficou um pouquinho dele aparecendo. Vou puxar ele mais para baixo. Ó. Venho aqui e espatulo. De novo, ó. Espatula aqui, espatula aqui. O que eu tenho aqui? A minha segunda triangulação tá pronta também, ó. Tá vendo? Tá finalizado. Então, tenho ou não tenho uma aplicação finalizada? Tenho, né? Então, assim, ó. Vamos lá. Finalizei a minha aplicação. O que eu vou fazer? Primeiro aquele famoso, né? Calorzinho de pós-aplicação. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Olha o tempo que a gente levou para aplicar essa peça. Tá? Como foi rápido aplicar o retrovisor em relação à descontaminação. Lembrem, quando a gente descontaminou, a gente veio com água e sabão, lava a peça, desmonta a peça, lava por dentro, água e sabão, clay bar, descontaminação química por meio de vinagre de maçã, cleaner, álcool. Olha o tempo que a gente investiu e que a gente gastou para descontaminar apenas a capa do espelho do retrovisor. É muito tempo de mão de obra, tá? Então, assim, de repente, tu olha a gente fazendo esse retrovisor, a velocidade que é, parece um serviço tão simples. Mas para a gente chegar nesse momento aqui de aplicação, olha todo o trabalho que foi envolvido antes para fazer um retrovisor. Isso vocês precisam entender na hora de fazer um orçamento e precisam que o cliente de vocês entenda. Então é um trabalho nosso, como técnico aplicador, como um técnico instalador de vinil, como um envelopador, saber que existe um processo e transmitir esse processo para o cliente. Vocês não precisam ensinar o cliente, mas vocês podem fazer na loja, por exemplo. Pô, chegou um retrovisor para fazer, cara, hoje eu vou filmar. Filma desmontando ele, como é que ele está por baixo, como ele está sujo, como está com areia, todo o processo que tem que fazer, lavando com a esponjinha, lavando com o pincelzinho, todo o cuidado que vocês têm que ter com o retrovisor, com as peças, com os itens eletrônicos, com tudo. Depois, a parte de descontaminação, uma por uma. Olha, agora eu estou aqui no primeiro processo de descontaminação, água e sabão. Segundo processo, olha, essa aqui é uma clay bar. A clay bar é uma pasta abrasiva da 3M. Ela vem numa caixinha, a gente usa assim, ela tem essa e essa função. Vocês podem transmitir isso para o cliente, para que o cliente entenda que aquele serviço que ele está fazendo com vocês
tem valor agregado. Existe um cuidado, existe um carinho, existe um conhecimento que envolve isso. Muitas vezes, quem nunca passou por isso? O cliente pede um orçamento, quero fazer os retrovisores do meu carro. Vamos falar aqui, a gente está falando de Volkswagen, então, quero fazer o retrovisor do meu Polo. Aí a gente passa o orçamento lá, 380, 400 reais o par. Cara, não quero envelopar todo o retrovisor, é só a capinha. Cara, é isso aqui, é a capinha é esse valor. É média de 180, 200 reais por unidade, porque isso me toma muito tempo, isso me toma uma técnica específica. Aqui, agora a gente aplicou, a gente não chegou na metade ainda do processo de finalização desse retrovisor. Tá feito, tá envelopado, ok, tá aqui, tá esticado. Tem muita gente que não consegue chegar neste resultado aqui e agora através da nossa aula vai chegar nesse resultado de aplicação. E agora vem o pulo do gato, que é a finalização. Como eu vou fazer para finalizar esse retrovisor e para não ter retrabalho com ele? E é nesse ponto que a gente vai chegar agora, tá? Então, vem comigo que a gente vai para a parte de finalização. Então, ponto número 1, tá, galera? É o pulo do gato do retrovisor, qualquer um, mas principalmente do Volkswagen, é isso aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só tirar um pouquinho desse excesso aqui, botar uma laminazinha aqui para fora como se fosse um samurai, né? Deixa eu cortar esse excesso aqui. E aí, o pulo do gato, galera, tá aqui, ó. Eu preciso colar esse meu material que eu envelopei aqui, todo esse excesso de material. Eu preciso ancorar ele lá dentro do espelho. Então te liga só, por que é importante a descontaminação de todas as peças e de tudo que eu estou fazendo. Aqui eu vou fazer uma espécie de uma bandeirola, ó, e a gente vai travando lá dentro, ó. Tá vendo? Olha só, lá no espelho eu vou travando esse material, eu vou ancorando ele lá dentro. Isso aqui, por exemplo, se a gente fosse remover a capinha do retrovisor, era barbada, era só remover ali, selar lá dentro, pela forma que a gente tensionou o material, ele vai abraçar a peça e pronto, tá? Mas olha aqui, ok, a gente está falando aqui de fazer essa peça com ela no lugar. Dou um calorzinho aqui para dar uma ativadinha nessa cola, para ela ficar bem agarrada. E aí eu vou começar o meu processo de finalização, meu processo de quebra de memória. Como é que ela é feita? Da seguinte maneira, a gente começa com o soprador, movimentos circulares, tá? E a gente vai sentindo pelo tato, tá? Ó, literalmente com a nossa mão nua ou crua, né? Ó, sem luva, sem nada, a gente vai tocando aqui nesse material. E com isso a gente vai sentindo a que temperatura que o material está chegando. Se eu consigo ou não tocar, se já está muito quente. Por que isso? Porque aqui tu já vai tocando e tu vai sentindo como o soprador se comporta, tá? Então tu consegue ver se ele está esquentando mais embaixo, mais em cima, mais numa quina. Ó, quando eu chego num momento, como eu estou agora, que toda a peça está muito quente, está com a temperatura elevada, eu entro com o termômetro. E olha só, aqui a gente está a média de 75, 80 graus, tá? Ó, e eu já não estava conseguindo tocar na peça. Então tem muita gente que pensa que vai fazer a quebra de memória até o momento que não pode mais tocar na peça. E muitas vezes a gente é bem enganado, porque a peça não chegou nem perto dos 90 graus ainda e a gente já não está conseguindo tocar. Então, ó, bem importante, quebra de memória completa na peça. Tem gente que acha que vai chegar nos 90 graus com o soprador desligado. Não, tá? O laser que está lá, ó, ele não está pegando o ar, ele não pega o ar, não é um dispositivo que pega o ar. Ele capta a temperatura da superfície que o laser tá. Então é diferente se eu fizer isso aqui, ó. Olha só a diferença que dá, vai dar 170 graus se eu botar dentro, se eu botar no soprador, tá? Olha aqui, ó, se eu botar passando pela frente do soprador, não faz diferença nenhuma, ó. Ele continua com os 31 graus, que é o que tá lá em cima do teto. Tá vendo, ó? Aqui, ó, vou botar nessa peça aqui, ó, no capô, tá com 33. Eu vou botar o soprador passando aqui pela frente.
não muda nada, ele continua a mesma temperatura, continua nos 33 graus. Agora, se eu botar aqui, ó, olha só como eleva a temperatura rapidamente, porque eu estou esquentando a peça, tá? Então não cometam esse erro, tá? Então aqui, ó, aqui a gente vai esquentando a peça toda. Então aqui, ó, a gente está quebrando a memória dela toda. Vamos lá. Movimentos circulares sempre, porque se eu ficar parado eu vou abrir um rombo no material ou vou derreter a peça, né, a peça plástica principalmente. Então tem que ter esse cuidado. Quebra de memória, parte interna do retrovisor e tá feito. Aí a gente tem dois procedimentos aqui, ó. O material está bem quente. Eu posso fazer um choque térmico com água, tá? Não usem cera nem álcool isopropílico, tá? Porque vocês lembram que eu falo todos os dias sobre os poros da pintura? Que quando a gente começa a trabalhar com os produtos, a gente abre os poros da pintura. Quando eu esquento o material, eu abro também os poros do vinil. Então eu não devo fazer esse choque térmico com nada que possa interferir na durabilidade do meu plástico. Então não se deve fazer a quebra de memória com cera, nenhum tipo delas. Muito menos com álcool isopropílico, tá? Ou cleaner, qualquer um desses produtos que a gente usa para descontaminação. Se for fazer, o ideal é com água pura, tá? Só água. Nesse caso aqui, a gente vai esperar esfriar um pouquinho. Na verdade eu não vou esperar, porque a gente já vai entrar com a aula, a mesma aula, porém agora um pouquinho mais devagar, para vocês entenderem como o material calandrado cola acrílica. Tá? Vou mostrar para vocês como é o mesmo processo e o mesmo procedimento. Esse aqui eu não vou fazer o corte, só quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Uma das coisas que nos provam ou que nos mostram que a nossa aplicação foi bem feita, e a gente vai fazer isso também com material calandrado, é isso aqui, ó. Isso aqui, meu, não tem preço, tá? Então aqui, ó, puxo o material todo, solto o material todo da minha aplicação. E ó, se esse material aqui pegar sol, o que vai acontecer? Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí, vou mostrar para vocês uma outra parada, para ficar melhor a minha explicação. Porque eu, quando vi a primeira vez essa explicação aqui, eu fiquei apavorado. Então, eu quero mostrar para vocês. Fazer esse cortezinho aqui, só para fazer justamente essa demonstração. Não vamos a fundo no restante, porque a gente ainda vai fazer com o outro material, né? Então aqui, deixa eu jogar ele aqui para dentro. Esse aqui eu não vou jogar, esse aqui eu já vou puxar daqui. Digamos que, né, a aplicação de vocês é essa. Quem teria coragem de fazer isso depois de um carro entregue para o cliente? Depois de ter cortado tudo, ter passado por todo esse trabalho. Olha só. Olha que loucura. Como o material volta. Olha como ele se posiciona de novo. Olha só. É um material querendo trabalhar por nós. Eu vou danificar esse material. Olha aqui, ó. Ó. Olha que loucura. Vamos tentar um pouquinho. Olha o material como abraça a peça. 1, 2, 3, 4, 10, 25, 30 vezes. Quantas vezes tu quiser repetir esse processo, ele vai sempre querer abraçar a nossa peça. Então fica comigo, tá? Fica comigo aqui. Eu paro rapidinho só para tomar uma água, vocês nem vão sentir. E a gente já volta para fazer ele no Black Piano, material ultra Alltag, beleza? Bora. Então vamos de Alltag, material ultra Black Piano, tá? Material Airflow 3.0. Só porque eu sei que tem gente que acha que fluiu, que foi rápido e tudo mais, porque a gente estava
falando de material cast, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, para estiramento na quina. Segundo, abraçar a peça. Ó, igual que a gente fez com o material cast. Depois, ó, o que a gente vai fazer? Solta o material, libera ele, volta o retrovisor para a origem e faz movimento circular com o soprador. Triangulação bilateral, conforme a gente falou. Então, primeiro uma, depois outra. Ó, deixar o meu material mais mole, né, mais maleável. Faço isso, ajusto a pegada, triangulação do material e tente embora. Faço a aplicação. Tem até aqui alguma coisa diferente, pessoal? Vocês estão entendendo que é o mesmo processo? O que eu vou fazer? Espatulagem, espatulagem. Material espatulado em cima e embaixo. O que eu tenho aqui? A mesma coisa que aconteceu da outra vez. Um excessinho de material que eu vou triangular aqui. Ó, travei a ponta, travou, espatula, né? Espatulagem, ativa a nossa cola e trava o meu material. Vamos lá, até aqui alguma diferença? Nada, né? Pra cá, Vini, vamos pro outro lado, pra nós. Cola comigo. Deixa eu só ajustar aqui esse. O que eu tenho aqui? Não é a mesma coisa que a gente tinha da outra vez? Um material todo bagunçado, todo estranho. Mesma coisa. Então, de novo, o que eu vou fazer? Ó, vou amolecer meu material. Ó, começa a relaxar, ele começa a vir pro lugar. Relaxou, ok. O que eu vou fazer? Segurar ele, triangular, ó. Triangulei o material, travei, exatamente igual ao que a gente fez anteriormente. Ó, espatulei. Até aqui, tudo igual e exatamente no mesmo tempo, mesma velocidade, tudo igual. Qual é o próximo passo, galera? Próximo passo, antes de mais nada, tirar aquele excesso de material que fica aqui, né? Então eu sempre falo, cara, quando for fazer retrovisor, não fica mirrando o material, né? Não fica querendo pegar o material contadinho. Pega um pouquinho maior para te dar essa segurança, essa tranquilidade. E vou começar aqui por dentro, ó, já ancorando meu material lá dentro do espelho. Então, tudo igual, tudo a mesma coisa, ó. Ancorar o material lá dentro. Percebam que de certa forma, ó, o material, por ser um pouco mais duro, ele vem até mais limpo, ó. Ele vem até mais liso do que com o calandrado, tá? Do que com o cast, desculpa. Por ele ter uma resistência mecânica um pouco maior, né? O material cast ele é mais suave, então acaba tendo menos resistência. Então aqui, tô com o material colado, o que eu vou fazer? Dar aquele calorzinho, né, de praxe, que é pra gente dar uma ativadinha na cola, a cola ficar grudando de verdade. E, meu velho, a partir daqui, pode ir pra cá, vem. A partir daqui a gente começa o mesmo processo. Que processo, cara? Processo de quebra de memória, tá? Ó, termino a minha pré-aplicação. Eu sempre gosto de fazer uma conferência, principalmente aqui, ó. Dar uma conferidinha para ver se o material realmente está todo ele parelhinho, ó. Se ele abraçou, encaixou legal. Encaixou legal. Aqui também, ó, encaixou legal. A gente tem a tranquilidade para continuar
a quebra de memória. Como é que eu vou fazer? Mesma coisa, minha mão começa a sentir a peça, eu começo a sentir aquilo que eu tenho, ó, até um momento que eu já sei que a peça começa a esquentar, além daquilo que eu consigo suportar, e nesse momento eu vou entrar com o termômetro, tá? Ó, movimentos circulares, sempre movimentos circulares, não esqueçam disso. E eu vou conferindo a minha peça, tá? Movimento circular. Isso não acaba mais, tá? É movimento circular é a vida toda e a gente vai aqui conferindo a temperatura que o material está chegando. Se ele está atingindo os 95, 98 graus, às vezes passa um pouquinho mais. O material é brilhoso, a gente não se preocupa tanto com isso. Lembrando, né, que uma das características muito legais desse material da Altac é que a gente está fazendo a quebra de memória com a película de proteção no lugar. E mesmo assim, na hora da remoção, a gente não vai ter dificuldade nenhuma, porque realmente o material foi desenvolvido para isso, tá? Aqui quando eu abri o retrovisor ele deu uma levantadinha, já coloquei no lugar e vamos continuar. Feita também a quebra de memória na lateral. E aqui a gente vem, ó, só na conferência agora. Material normalmente quando a gente desliga o soprador, depois de ter elevado essa temperatura, ele vai ficar entre 75 e 80 graus, mesmo sem a gente estar com o soprador fazendo movimentos circulares aqui, tá? Então, ó, uma das garantias que a gente tem é isso, ó. Olha aqui, ó, 80, 70, 65, 66. Ó, então a gente entende que realmente houve a quebra de memória em toda a peça. Aqui, ó, não consigo deixar minha mão em cima. E o material está aqui na parte superior 78 graus, tá? Então o que acontece? Tem muita gente que não tem o termômetro e calcula que quebrou a memória no momento que não consegue mais ficar com a mão em cima. Cara, tá aqui, ó. Não consigo ficar com a mão em cima, ó. Não chega a 70 graus. Então, por favor, galera, se tu quer ser um profissional qualificado, se tu quer vender uma boa mão de obra, não tem como tu não ter um termômetro. Sem isso aqui, não adianta reclamar depois do material. Ah, porque o material volta, porque o material encolhe, porque não sei o que. Termômetro, tá? Tem um termômetro. Isso é passo fundamental para a quebra de memória. E a quebra de memória é parte técnica fundamental de um envelopamento. Sem quebra de memória não existe envelopamento total. Não está certo. Alguma coisa errada aconteceu. Então, se tu não faz quebra de memória, tá? Então, termômetro. Compra um termômetrozinho. Lembrando, não pode ser o do Covid, tá? Tem que ser um termômetro industrial. Deixa eu até ver aqui se tem a especificação. Ó, esse aqui é de menos 20 até 320 graus positivos. Então ele é para câmaras frigoríficas, essas coisas todas, e para verificar a temperatura de máquinas, sala de máquinas, enfim. Então esse termômetro, que é o termômetro infravermelho industrial, ele sim serve para envelopamento, tá?
Então aqui, fechamos, finalizamos a quebra de memória. A aplicação vocês já viram, tá? Eu quero relembrar para vocês o que a gente falou lá no início. O que foi lá no início que a gente falou? A gente falou sobre como começar por aqui, exatamente aqui. Então eu estou aqui recapitulando com vocês o que a gente falou, que nós iríamos começar exatamente por uma quina. Depois de fazer esse canto aqui, o que a gente fez? Calor, né? Então, ó, calor, movimento de calor aqui, ó. Tá? Sempre um movimento circular. E a gente fez uma triangulação bilateral. O que é isso? Nós puxamos uma triangulação para cá e para cá, que fez essa peça. E depois a gente puxou uma que veio para cá e aqui embaixo, que vocês não vão conseguir visualizar, mas eu sei que vocês entenderam, para essa peça interna aqui. Então, uma aqui, outra aqui. Por isso, bilateral, tá? Ou seja, para duas laterais. Então, uma para cá, outra para cá. Finalizamos a aplicação, finalizamos a quebra de memória. E a partir de agora, eu já posso fazer meu corte, tá? Eu gosto muito mesmo de falar sobre isso, que é a gente trabalhar com o material a nosso favor, sempre. Então, ó, a gente falou sobre lá do material cast, tá aqui o calandrado para vocês, ó. E se pegar sol, o que acontece? Aí, ó. Aí o material. Todo indo pro lugar, tá? Ó. Todo ele indo pro lugar. Então, ó. Arrancou, pegou sol, aí o material todo no lugar, tá? Então, tenham isso em mente. Essa triangulação lateral, quando a gente tensiona esse material para cá, aproveitando a linha de luz do carro, o que a gente está fazendo? A gente está abraçando o retrovisor, tá? Então, a gente está usando a curva e o tensionamento do material e a curva do retrovisor a nosso favor. O que vai acontecer aqui? Quanto mais sol pegar, quanto mais calor pegar, quanto mais o que vocês quiserem acontecer aqui, o que esse material vai querer fazer é abraçar, 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 abraçar. Não vai acontecer como acontecia antigamente, como talvez ainda aconteça contigo, de o material fazer isso aqui, ó, e voltar todo para cima, e ficar aquelas preguinhas assim, ó, tudo enrugado aqui, tá? Por quê? Porque a gente não jogou o material lá para baixo, ele veio daqui para cá. No momento que ele vem para cá, ó, só o que ele quer fazer, é isso, ele só quer voltar pro lugar. Se eu puxar aqui, sair daqui agora, sem usar calor, sem usar nada, e voltar daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, como é que vai estar o meu retrovisor? Ó, todo abraçado, todo no lugar, tá? Então, encerramos a aula de hoje com essa explicação, tanto no material cast quanto no material calandrado, comprovado para vocês que funciona tanto com um quanto com o outro, a mesma técnica, o mesmo sistema, a mesma triangulação, porém o que é fundamental aqui? Duas coisas: limpeza e descontaminação e a quebra de memória. Então, limpeza, descontaminação, quebra de memória e triangulação. Hoje recebi uma mensagem de um aluno, na verdade não é de um aluno, de um seguidor, que me disse o seguinte, que ele gostaria muito de vender o material certo para fazer retrovisores. Tá aqui. Trabalhamos com material cast, com material calandrado. A técnica certa faz qualquer retrovisor, independente do material. Então, galera, vamos estudar, vamos querer, vamos crescer. Eu tô aqui de verdade para poder ajudar vocês a crescerem e a entenderem mais sobre o material, sobre a técnica de aplicação. E isso de verdade, brother, de verdade. Eu não sou linkado a nenhuma marca. Eu tenho carinho especial pela Altac, carinho muito grande pelo Marcelo. Tenho hoje como parceiro a Avery, Mactac, empresas que realmente estão no mercado, desenvolveram um produto incrível e que existem muito antes de mim e vão existir depois de mim. Porém, galera, o que eu quero que vocês entendam é que os princípios do envelopamento, eles independem do material. Se
Se o material é calandrado, vai servir para Mactac, vai servir para Avery, vai servir para Altac, vai servir para Imprimax, vai servir para Ritrama, cara, vai servir para TechWrap, vai servir. A técnica é a mesma. Cada material tem a sua característica. Ok, isso a gente precisa entender. Agora, a técnica, os princípios são os mesmos. Então, se hoje tu não consegue ainda trabalhar com o material dos teus sonhos, faz o melhor com aquilo que tu tem. E velho, tá aqui. Dá pra fazer um trabalho incrível. Tá aqui, ó. A gente tem todo esse carro aqui no material da Altac. Acabamento incrível. Depende da tua mão de obra. Então, para de querer vender material premium, envelopamento premium, né? Seja um envelopador premium. Entrega uma mão de obra premium. E eu te garanto, cara, tô aqui para te ajudar a te tornar um envelopador premium, com uma mão de obra qualificada, entendendo de cada material, de cada característica, de que em cada situação tu pode trabalhar com um material, que tu pode trabalhar de uma forma diferente. Isso aqui, galera, de verdade, é uma pontinha do que tá para chegar para vocês. Vocês sabem o carinho e o respeito que a gente tem, o que a gente tem entregue para vocês, a qualidade do produto, a qualidade de informação. E de verdade, o que eu quero, e eu sempre falei isso, sempre preguei, eu não quero que o envelopador ele esteja naquele nicho de quando tu fala, por exemplo, o mecânico, e tem excelentes mecânicos no mercado, mas quando tu fala de mecânico, o cara pensa aquele cara todo engraxado com um calendário de mulher pelada na parede, que troca peça, que engana, que eu não sei o que. Quando fala de construtor civil, de pedreiro, eu tenho família, meus tios, meu pai trabalhando em construção civil. Aqui a nossa loja, a nossa casa foi nossa que fizemos, eu, meu pai. Agora assim, quando tu fala de pedreiro, o que tu pensa? O cara que bebe, recebe na sexta-feira, não vem na segunda, não entrega. E eu não quero, de verdade, que o envelopador, que o envelopamento receba qualquer tipo de estigma parecido com esse. Então o que eu quero de verdade é que vocês, assim como eu também, sejam profissionais e que o envelopamento seja reconhecido como uma profissão de pessoas sérias, que levam a sério, que respeitam o cliente, que respeitam o carro, que respeitam as empresas, que buscam conhecimento, que têm conhecimento. Então assim, quando a gente brinca, quando a gente coloca lá os nossos memes, a gente fala sobre envelopadores, o cara que pula etapas, cara, a gente brinca. E vocês brincam, a gente brinca, ri, mas é a pura e a mais pura realidade. Cara, é um degrau de cada vez. Não adianta eu querer andar, fazer drift, fazer cavalo de pau, fazer manobra, se eu ainda não sei dirigir um carro que não seja automático. Então as coisas precisam fluir e essas coisas têm princípios e processos. O envelopamento é exatamente assim. Olha o tempo que a gente já está de aula e a gente fez um retrovisor tão rápido. Mas olha tudo que envolveu esse processo. Volto a falar sobre isso. Descontaminação, desmontagem, limpeza, tudo existe um processo e um procedimento para que dê certo e para que as coisas fluam. Tá, galera? Então, assim, muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado pela audiência de vocês, o carinho. Cara, não esqueçam, deixa o comentário de vocês aqui, compartilhem essa nossa aula. Isso é muito importante para nós. Isso mostra a relevância do nosso produto para o YouTube também. Então compartilha, comenta aqui embaixo, entra no link que está na descrição do Telegram, lá a gente vai ter o que complementa essa aula. Então, cara, entra lá, te inscreve, cola comigo amanhã, às 8 e 8 da manhã, nosso café com envelopamento. Se tiver alguma dúvida ainda sobre a aula, entra lá, amanhã eu te explico e vamos embora, cola comigo, é nóis, valeu, boa noite galera, fiquem com Deus.